Mais uma vez aí, boa noite, né? Vamos aí para mais uma aula de olericultura. Hoje eu vou falar sobre os tipos de exploração de hortaliças. Na verdade, nós temos dois tipos de exploração de hortaliças, basicamente. O tipo de exploração de hortaliças com fins lucrativos, que são as hortas comerciais, que tem inúmeras formas de ser feito, e os tipos de exploração de hortaliças sem fins lucrativos. Hoje a aula vai ser sobre as hortaliças, os tipos de exploração de hortaliças sem fins lucrativos, ok? Eu vou trabalhar nessa aula os sistemas de produção das hortaliças sem fins lucrativos. Vou falar um pouco sobre a exploração de hortas domésticas, hortas comunitárias, hortas escolares. Eu vou falar sobre o sistema de produção de hortaliças em áreas experimentais. Eu vou dar alguns exemplos de TCC em olericultura que está sendo desenvolvido pela Eduvale, por alunos da Eduvale, alguns lá na Fazenda Escola e outros em sítios nas comunidades aí da agricultura familiar aí, na própria zona rural de Jaciara. E depois eu vou falar um pouquinho sobre os principais centros de pesquisa experimental e a importância deles, né, para as hortas comerciais, que vai ser o assunto da nossa próxima aula. Para a gente tentar aí, abastecer as necessidades de mercado, né, seja atacadista ou varejista, seja para o consumo ao natural ou para a indústria, né, a gente costuma implantar diferentes tipos de sistemas de produção com diferentes graus tecnológicos. Então, com base no grau de tecnologia envolvida na exploração, né, com base na área física que vai ser explorada, com base no número de espécies que vai ser cultivado na propriedade, com base na finalidade ou destino da produção, é que a gente escolhe qual é o melhor sistema de produção de hortaliça. Então, a atividade de exploração de hortaliças, ela pode ser classificada em vários tipos, e é isso que a gente vai conhecer a partir dessa aula, ok? O sistema de exploração de hortaliças sem fins lucrativos, né, é o que eu vou mais abordar hoje. E na próxima aula eu vou falar sobre os sistemas de exploração com fins lucrativos, ok? Dentre os sistemas de produção de hortaliças sem fins lucrativos, né, nós estamos aí os sistemas de produção de hortaliças educativos e ou institucionais. São aquelas áreas dedicadas ao cultivo de hortaliças e sem finalidade de obter lucro, né? E essas áreas, elas podem ser doméstica, comunitária ou escolar e até mesmo experimental. Quando a gente fala exploração de horta doméstica, né? Exploração de horta comunitária, exploração de horta escolar, né? A gente tem que pensar que elas são bem semelhantes à exploração diversificada, né, as explorações de hortas com fins lucrativos. Mas ela lembra mais o próprio termo, né, significado de horta, que vem de hortus, né? São pequenas áreas, com menores que a de exploração comercial, mas tem um grande número de espécies, às vezes tem até o maior número de espécies que as hortas diversificadas, que as hortas comerciais. Mas, todavia, é um cultivo, né, artesanal, é um cultivo sempre em pequena escala para cada hortaliça. Tá? A horta doméstica, a horta comercial, comunitária, a horta escolar, né, a principal diferença desse tipo de exploração de horta com as explorações diversificadas, com as explorações comerciais, é quanto ao objetivo da atividade. Então, na horta comercial, uma horta mais diversificada, o objetivo que se visa é a venda da produção. E na exploração de hortas domésticas, na exploração de hortas comunitárias, na exploração de hortas escolares, a produção se destina à alimentação da família, ou à alimentação da comunidade mesmo. Ou as hortaliças são utilizadas como ferramenta lúdica na aprendizagem, no ensino, aprendizagem, na educação, ou com terapia no paciente, dependendo do local, né, institucional que ela é implantada.
Então, nas escolas, as atividades com hortas, elas vão poder ser utilizadas com uso educativo ou com uso recreativo, nesse processo de ensino-aprendizado. Já em clínicas, por exemplo, de repouso, pode ser utilizado como terapia ou até mesmo como lazer, né? Então, a gente tem aí como exemplo em hortas, desse tipo de exploração de hortas doméstica, comunitária, escolar, as hortas em escolas, as hortas nos presídios, as hortas em hospitais psiquiátricos, hortas em spas, tem hortas instaladas em hotéis fazenda, hortas que são comunitárias, em terrenos que estavam sem construção civil, né? Devoluto, baldios, e que atualmente deu origem, inclusive, o que a gente conhece aí como agricultura urbana, né? Tem muita gente cultivando nesses espaços dentro das cidades. As hortas domésticas, né? Elas são aquelas, obviamente, dentro de casa. Não é só quem mora lá no interior que tem o direito de se alimentar com legumes e verduras fresquinho e colhido lá na hora. Então, quem tem uma casa com um belo jardim, ou com um quintal, ou com um espaço pequeno que queira reaproveitar, ela também pode cultivar uma hortaliça. Então, não é necessário que tenha um grande espaço, que seja uma coisa muito grande, mas algo numa área externa, que pegue um sol, né? E a pessoa pode ter essa horta em casa, dependendo aí da criatividade, respeitando a necessidade da planta. Todo mundo, todos aqueles que quiserem, tiverem interesse, pode ter uma horta doméstica. Trouxe várias embalagens, né? Essa horta pode ser em recipientes pequenos, como vasos, floreiras, né? Essa horta pode ser, inclusive, suspensa, tem muita coisa na linha vertical, né? Essas hortas podem ser, inclusive, hidropônica, essas hortas podem ser, inclusive, no chão, tá? Em canteiros mesmo, em caixas, caixotes, tá? Eu trouxe umas hortas aí desse pessoal aí da arquitetura, de design, interiores, que eu achei interessante na internet, só para exemplificação, tá? Como é de costume, todas as aulas eu trago uma leitura complementar. Eu amo as edições da Hortaliças em Revista, essa revista da Embrapa. Tem uma publicação agora, nesse ano, nesse primeiro quadrimestre de 2020. É uma revista bem atual, diferente da que eu deixei no anexo da aula passada, onde eles fizeram uma matéria inteirinha sobre hortas em pequenos espaços, onde eles dão dicas para cultivar hortaliças em varandas e quintais. Eu trouxe isso porque a Embrapa, ela tem uma plataforma chamada AVA, Embrapa Hortaliças, AVA da Embrapa, na verdade, né? Lá oferece vários cursos. E dentre esses cursos, eles têm hortas em pequenos espaços. E com a pandemia, inclusive nessa revista traz essa reportagem, né? Houve um acréscimo, um aumento na procura desses cursos, inclusive eu fiz, sobre como cultivar em pequenos espaços, devido que as pessoas começaram a ficar mais em casa, então começaram a precisar de entretenimento, querer se alimentar de maneira mais saudável, enriquecer a alimentação diária, vários motivos, com criança, idosos, né, em casa, para ter uma atividade mais prazerosa, lúdica, então houve um grande aumento. Então eles falam, eu gostaria que vocês lessem, que nesse artigo, nessa revista fala sobre esses aspectos, sobre a importância desses aspectos, né? Quanto às horas complementares que eu citei, né? Pessoal aí que está precisando cumprir essa carga horária aí, né, de hortas complementares, dão uma navegada nesse site, né, da Embrapa, no ambiente virtual de aprendizagem da Embrapa, né? É só vocês digitarem AVA Embrapa no Google, que logo aparece essa primeira página. Vocês colocam lá o primeiro acesso com e-mail, criam uma senhazinha, né? Tem vários cursos interessantes, hortas em pequenos espaços, agora dia 1º, acho que amanhã, né? Abre mais uma turma. Manejo integrado da cultura do pimentão, eu fiz esse curso, muito legal, gostei pra caramba. Produção de hortaliças PANC, que é as plantas alimentícias não convencionais, muito interessante também, eu amei.
Manejo fitossanitário do tomateiro é um circuito de palestras. Esse eu não consegui ter tempo ainda para fazer, mas eu tenho interesse. Então, assim, eu recomendo, tá? A maior parte dos cursos são na área de cultivo de hortaliças, mas tem bastante coisa também na área de melinopocultura, travei a língua, né? De abelha sem ferrão. Tem na área de galinha caipira, entre outras coisas, tá? Então, recomendo que vocês deem uma navegada, uma hora aí no ambiente virtual de aprendizagem da Embrapa e façam, né, algum curso que o certificado ele tem validade, tem reconhecimento, né? Vocês podem colaborar aí na aprendizagem de vocês e contribuir aí com as horas complementares que é exigido pela faculdade, tá? Bom, aqui eu trago umas imagens sobre hortas urbanas, né, e comunitárias. Então, existem muitos lugares nas cidades, em terrenos baldios, áreas devolutas, onde as pessoas cultivam hortaliças, né, e fazem hortas urbanas e comunitárias. Geralmente, a gente fala que é horta sem fins lucrativos, né? Mas as pessoas às vezes chegam, inclusive, a comercializar as hortaliças, mas rateiam os lucros, né? E dividem os custos num grupo pequeno de pessoas ou familiares, tá? Aqui é uma horta comunitária no Mato Grosso do Sul, né? Onde as pessoas estão cultivando próximo, dentro do perímetro urbano, né? Hortaliças. As hortas comunitárias, elas são estabelecidas em parceria da comunidade com prefeitura ou até mesmo com empresa privada. Pode aproveitar áreas urbanas ociosas, sem utilização, né? Ou aquelas, inclusive, que estão sob linha de transmissão elétrica de alta voltagem, terrenos baldios privados ou terrenos baldios públicos, tá? Então, elas têm esse cunho social, né, em trazer segurança alimentar, de não deixar faltar alimento para essas pessoas que inclusive estão em áreas de periferia ou em vulnerabilidade social, que precisam se alimentar de maneira mais saudável. Então, as prefeituras e algumas empresas privadas muitas vezes incentivam o aproveitamento dessas áreas para que haja uma utilização com cultivo de hortaliças, coisas que eu acho bem interessante. Aqui é o sistema de produção de hortaliça educativo ou institucional. São áreas dedicadas para ensinar técnicas de cultivo de hortaliças diversas. Aqui é uma foto minha numa horta escolar, numa escola do campo que eu dei aula em 2016. No ano de 2016, eu tive a oportunidade de ser professora numa escola do campo, onde a gente tinha uma horta. Essa horta ela era didática. Nessa horta a gente fazia um cultivo de hortaliças diversas, como vocês podem ver. Ela é muito simples, ela é muito humilde, com alunos do ensino fundamental, né, aqui na Serra de São Vicente. E a gente usava esse espaço, né, para ensinar as técnicas de cultivo, mas também para conciliar com as matérias como matemática, biologia, ciências, entre outras, tá? Então, a horta educativa, a horta institucional, ela é dedicada para o ensino e aprendizagem, tá? Tanto de disciplinas interdisciplinar, como da própria técnica de cultivo de hortaliças, ok? Aqui já é uma horta escolar no setor Agricultura 3, aqui na Serra de São Vicente, onde eu também dou aula, né? Mas já é o ensino médio. Os meninos do curso técnico em agropecuária fazem o cultivo de hortaliça nesse espaço. Na verdade, são dois espaços. Esse espaço no setor de Agricultura 3, que é o cultivo de hortaliça de maneira convencional, né? A campo, com adubos químicos, né? E uso de agrotóxico, ok? Então, eles fazem a prática do cultivo de hortaliça nesse espaço, né, nesse setor. Mas na escola também tem outros setores voltados para a agroecologia. Então,
da mesma forma que na Escola Gustavo Dutra, que eu citei anteriormente, esse espaço é um espaço de horta escolar, é um espaço de dedicação às atividades do cultivo de hortaliças, né? E, inclusive, tanto na Gustavo Dutra como nesse espaço, a produção ela não tem fim comercial. A produção é toda destinada ao próprio refeitório da escola, onde são distribuídas cerca aí de 1.500, 2.000 refeições, né? Durante a semana, e aí ela serve para complementar a alimentação dos próprios estudantes. Então ela não tem fim comercial, ela só serve para nós, para os professores usarem para treinar os técnicos em agropecuária, os futuros técnicos em agropecuária, as práticas de cultivo de hortaliças, ok? Então também é uma horta escolar. Bom, no caso, a gente também tem sistemas de produção de hortaliças experimentais, tá? Aqui é meu aluno Matheus Nunes, ele é estudante de agronomia aqui na Edu Vale, como vocês, né? E ele fez um TCC dele na área experimental ali na Fazenda Escola, na Faculdade do Vale. Então, a área de produção de hortaliça experimental, ela também não tem fins lucrativos, né? Ela vai ser uma área dedicada à implantação de experimento, visando o quê? Adaptações, visando criações de técnicas de cultivo específicas. Elas são áreas destinadas, né, ao cultivo de espécies, de cultivares, visando dados científicos, né, dados experimentais das características agronômicas do cultivo de hortaliças. Então, dentro da Faculdade do Vale, dentro da Fazenda Escola, tem uma área que, inclusive, quando eu cheguei em julho do ano passado, ela era uma área de 6 canteiros apenas. Hoje a gente fez ela com cultivo protegido, essa área é de cultivo protegido, ela tem um sombrite, e ao lado tem uma outra área, né, que a gente já, na verdade, triplicou, né? Ela tem uma outra área destinada ao cultivo, só que a pleno sol, sem estar protegida, e uma ao lado que é já para o cultivo de frutíferas, tá? Então, essa área é uma área experimental, é uma área dedicada para a implantação dos experimentos, tá? Então, ela não visa apenas, como lá na Gustavo Dutra, como lá aqui no Instituto Federal, a educação, o ensino-aprendizagem de algumas técnicas. Ela também busca a pesquisa, né? Então, aqui o Matheus, ele fez com alface crespa, né? Ele implantou as suas parcelas, ele escolheu da área da horta 4 canteiros. Nesses 4 canteiros, ele fez toda a divisão das parcelas com 5 tratamentos. Aqui essa imagem é ele pesando, né, a planta inteira. Depois ele pesou cada parte da planta. Ele pesou daí a parte aérea, depois só a raiz, né, para que ele consiga dizer de qual tratamento, qual foi o melhor resultado. Que a área como um todo, né, do experimento dele, né, então ele fez 4 repetições, por isso que são 4 canteiros, né, então ele chama de bloco, então cada canteiro é um bloco, certo? Bloco 1, bloco 2, bloco 3, bloco 4, ok? Esses blocos ele dividiu em 5 tratamentos, sendo um é o testemunho, onde não foi nenhuma adubação, né? Ele fez o trabalho do Matheus, é um teste de adubação orgânica. Ele usou iorim e ecocil associado ao biofertilizante em alface, certo? Então, ele dividiu cada canteiro em 5 partes. Em cada parcela ele colocou 9 plantas e ele fez o teste,
né, com diferentes dosagens e aplicações de biofertilizante, de diferentes dosagens do Ecosil e do Iorim. Ele testou 0 ml, tipo, ele testou diferentes dosagens de biofertilizante, ele testou 20 ml, 40, 60 e 80 ml. Ele fez a aplicação de biofertilizante durante 4 semanas, né? Então ele fez 4 aplicações de 20, 4 aplicações de 40 ml, 4 aplicações de 60 e 4 aplicações de 80. No caso do Iorim e do Ecosil, ele fez uma única aplicação antes do transplantio. O Iorim, não sei se vocês sabem, mas é uma fonte de fósforo, e o Ecosil é a fonte de potássio. No caso do Iorim, tem alguns micronutrientes. O Ecosil, acho que ele tem só sílica, né, além do potássio. Ele testou várias dosagens. Ele colocou 200 gramas em um tratamento, 100 gramas em outro, 50 e 25. Como eu havia dito, 9 plantas por parcela. E ele conduziu o experimento a campo por 30 dias. As mudas, quando ele adquiriu as mudas, elas já tinham aproximadamente uns 15 dias. Então ele colocou essas mudas transplantadas, inclusive são mudas lá do viveiro da Agronidas, do companheiro Genilson, né, que tem sido muito bacana e tem nos ajudado aí a alavancar com mudas de qualidade experimentos, né. Como que foi o TCC do Matheus, para vocês entenderem. Ele fez blocos casualizados, né, totalizando 20 parcelas com 5 tratamentos. Então, cada canteiro, canteiro A, canteiro B, canteiro C, canteiro D, a gente chama de bloco, né? Casualizado porque ele fez um sorteio, tá? Então, o correto, inclusive até vale a pena ressaltar isso para vocês, o correto seria ele ter feito o sorteio, né, de todos, mas o Matheus fez o seguinte: ele pegou o primeiro canteiro e dividiu em 5 partes, T0, T1, T2, T3, T4, né, e os demais ele sorteou. Então ele colocou dentro de uma sacolinha T1, T2, T3, T4 e T0 e fez o sorteio para cada um dos blocos, para cada um dos blocos seguintes, né? Então ele fez isso no bloco B, no C e no D. De qualquer forma, né? Cada canteiro, né? Para que vocês entendam, então aqui no T0 é a testemunha, não colocou nada. Ele apenas transplantou a muda. Lá ele não colocou Ecosil, Iorim, lá ele não pôs aplicação de biofertilizante, ele não fez nada. No T1, né, que é esse aqui, ele usou 200 gramas de Ecosil e 200 gramas de Iorim, mais 80 ml de biofertilizante associado. Então, toda semana ele ia lá, na parcela que chamava de T1, ele pôs uma plaquinha identificando, como vocês viram ali na imagem, e ele aplicou uma única dose antes do transplantio de Ecosil, uma única dose de Iorim e 4 vezes de 80 ml de biofertilizante. No tratamento 2, Matheus fez diferente. Ele colocou uma única dose de 100 gramas de Iorim, uma única dose de 100 gramas de Ecosil, preparou a parcela, aí ele realizou o transplantio e fez 4 vezes de 60 ml, toda semana ele ia lá, só na parcela do T2, com biofertilizante. No T3, ele diminuiu a dosagem. Ele colocou 50 gramas de Iorim, 50 gramas de Ecosil e 4 vezes por semana ele aplicou 40 ml de biofertilizante. E no T4, ele fez 25 gramas de Iorim, 25 gramas de Ecosil e apenas 20 ml de biofertilizante, tá? Esse foi o experimento dele lá na fazenda.
Ele utilizou no total 180 mudas da alface crespa. No caso do Matheus, ele fez questão de medir cada mudinha, né? Ele viu que cada muda tinha em média um tamanho mais ou menos de 10,3 centímetros. A raiz tinha mais ou menos uns 4 centímetros, né? A raiz com substrato, e a área foliar tinha mais ou menos uns 6,3 centímetros. Ele fez questão também de fazer o peso, pesar a mudinha no substrato. Ele viu que ela tinha aproximadamente umas 6 gramas e que as mudinhas estavam com 5 folhas. Ele fez o transplantio das mudas que tinham 15 dias do ciclo de vida. Ele pegou essas mudas lá no Viveiro da Agronidas, aqui no Santo Antônio da Fartura, próximo da minha casa. São mudas preparadas no substrato Carolina e recebem, nessa época, uma adubação foliar 3 vezes por semana com Plenam, né? Eles faziam com Plenam 26 e o Plenam com micro, tá? O Plenam Fert TM1 e o Plenam Fert TM2. Não sei se vocês conhecem, mas coloquei aí pra gente ter um pouco pra gente poder entender, né? Como que... Então elas saíram desse tratamento, né? Com Plenam, elas estavam sendo recebendo uma adubação foliar 3 vezes por semana, né? Uma adubação química, né? E passaram a receber biofertilizante. Foram a campo com apenas uma aplicação de Iorim e Ecocil. Eu também deixei lá na leitura complementar a lâmina do Ecocil e a lâmina do Iorim, para que vocês conheçam um pouco mais sobre esses adubos. São adubos com certificação, são adubos que eles têm uma liberação lenta dos nutrientes e é bem interessante. Bom, que dados que o Matheus vai colher, né, para esse TCC dele? Ele vai colher o peso da raiz, o peso da parte aérea da folha, o peso total da planta, tá? Da planta fresca apenas. O tamanho da raiz, o tamanho da folha, ele fez essas coletas, né? O tamanho total da planta. E fez a contagem também do número total de folhas sadias e do número total de folhinhas doentes, tá? Com algum defeito, com algum problema. Bom, e o biofertilizante, né? O biofertilizante que ele usou no experimento veio de uma atividade de extensão na minha primeiro dia de trabalho no Eduardo. Eu comecei a trabalhar no dia 3 de agosto, praticamente, né? E havia na cidade um mutirão, chamado Mutirão da Justiça Comunitária. Foi um evento muito bacana e nós, nessa ocasião, junto com alguns alunos, como vocês podem ver ali na imagem, Jéssica, Gabi, Narciso, Elias, o Lucas, que está aí também, né, demonstrando para a comunidade como fazer um biofertilizante. Nós usamos esterco fresco, nós utilizamos um pouco de leite, um pouco de melado, uma parte de esterco fresco, uma parte de melado, água, leite, né? E fizemos essa mistura tudo junto com a comunidade naquele momento. E depois que essa calda, essa mistura ficou pronta, a gente colocou numa garrafa, como vocês podem ver aqui na imagem, né? Uma garrafa de desinfetante reutilizável de 5 litros. Na verdade, eu fiz 10 litros nessa ocasião. Então a gente preencheu e na tampa a gente anexou uma mangueira cristal para que essa fermentação desse biofertilizante fosse anaeróbica. Então, para que quando a gente tampa hermeticamente fechado, ela não exploda por causa da fermentação que solta muitos gases, a gente coloca essa mangueira cristal na ponta, veda com durepox, e aí coloca a outra extremidade da mangueira dentro da garrafa com água. Assim os gases vão saindo pela mangueirinha cristal, entram para dentro da garrafa PET com água e a borbulha, sai o gás, mas dentro do recipiente onde a gente armazenou fica anaeróbico, tá? Então, ele utilizou o biofertilizante que a prof tinha feito nesse evento, que estava na minha casa, e na ocasião a gente tinha algumas aulas práticas na fazenda, eu havia levado esses 10 litros para lá, e ele
por curiosidade, perguntou, prof, o que a senhora ia fazer com esses biofertilizantes? Foi bom, a gente trouxe para a fazenda para a gente ir utilizando conforme for surgindo a demanda, né? Nas aulas práticas e tal. Aí eles pediu para utilizar um biofertilizante que tinha ficado 90 dias preparado, né? Então foi o que ele utilizou. Então aqui uma descrição, né? Na época foi tudo escrito à mão, um negócio improvisado, tinha acabado de chegar de férias, tinha acabado de ser contratado. Então foi um negócio bem assim, Ô, professora, simplório. Pode perguntar. só uma dúvida. No caso, o biofertilizante foi fabricado com uma parte de água e outra parte de esterco fresco. Então eu coloquei mais ou menos um volume quando completou 5 quilos e depois eu completei com água os outros 5 até encontrar a marca, que esse é um balde com medida, até encontrar a marca de 10 litros. Eu coloquei aproximadamente assim, uns 20 ml de melado, é o que a gente tinha, e umas 150 gramas desse adubo fosfatado à base de rocha, que é o iorim, que eu tinha também. E eu fiquei com esse produto armazenado por 90 dias, né? Aonde eu acoplamos a mangueira, como vocês conseguem ver ali, né? Na tampinha e dentro da garrafa PET com água, para que promovesse aí a saída dos gases e não estourar o recipiente onde estava armazenado. E aí mantivemos o ambiente anaeróbico, tá? E assim a fermentação anaeróbica ocorreu e o produto ficou pronto para ser aplicado. Ele fez esse TCC dele agora na pandemia e eu fabriquei esse adubo, esse biofertilizante em julho do ano passado, agosto do ano passado, tá? Eu vou tornar a repetir, né, essa prática, vou fazer essa produção e o uso de composto orgânico e de biofertilizante agora, dia 18, dia 19, estão todos convidados. O número de participantes é restrito, eu posso ter no máximo 7 participantes, né, no dia. Então, eu pedi para fazer em 2 etapas. No dia 18, eu vou fazer todo o preparatório. Eu vou separar os resíduos orgânicos, né? Vou separar tanto o que vai ser na compostagem como o que vai ser utilizado na fabricação do biofertilizante. Vou deixar já o clip sharp com as informações técnicas do modo de preparo, tudo certinho, né? Sobre vantagens, desvantagens, sobre as ações físicas e químicas desses biofertilizantes, da compostagem do solo, do uso na agricultura, os cuidados que a gente precisa aí na utilização de biofertilizante e compostagem. Vou fazer um biofertilizante líquido, né, enriquecido, e um biofertilizante chama de Vairo, que é esse anaeróbico, tá? Vou querer mexer aí com a compostagem, né? É um curso bem simples. Eu queria chegar num nível de fazer um curso, né, do Vale, né, uma atividade de extensão com bocashi, que é um composto orgânico, né, com micro-organismos eficientes. Mas eu ainda não cheguei nesse ponto, né, vai muitos ingredientes, demanda um pouco mais de cuidado, mas eu espero ainda que eu chegue lá. Então, quem tiver interessado, né, me procure depois no privado. Ó, prof, eu já andei convidando algumas pessoas, né, para estar comigo lá no dia 18, para me ajudar no preparatório desse curso, né, e no dia 19, que é o curso propriamente dito, né, onde vai ter pessoas da comunidade, é uma atividade de extensão, onde eu vou estar novamente fazendo esses biofertilizantes e de repente quem quiser aí fazer o uso e testar esses biofertilizantes nas suas TCCs, né, geralmente eu dou, né, então é bom que a gente produza sempre, tenha uma prática, pelo menos uma vez por ano, para que toda vez que for necessário fazer um TCC e quiserem fazer algum teste, a gente tem à disposição, tá? Então, é isso. Professora, já não consegue gravar isso ou transmitir isso? A fonte de fósforo que foi utilizado no experimento do Matheus foi o iorim, tá? O iorim é um fertilizante fosfatado, ele é obtido pela fusão, né? Por um processo de fusão. O iorim contém o fósforo, mas também contém cálcio, magnésio, silício,
e outros micronutrientes, tá? Como boro, cobre, né, zinco, como vocês podem acompanhar aí na tabela de garantia do produto, tá? Esse fosfato é um fosfato natural, enriquecido com silicato de magnésio. Ele é fundido em um forno elétrico a temperatura aí de 1.500 graus Celsius, tá? Ele é higroscópio, né? Ele não absorve água, né? Ele não é solúvel em água. Aí as pessoas me perguntam, mas meu Deus do céu, como que isso então vai ser disponibilizado para a planta? A ponta das raízes das plantas, né? No caso das nossas hortaliças, elas têm um ácido que vai promovendo o crescimento das raízes, né, que vai perfurando o solo em busca de água e nutriente. Esse ácido que encontra na ponta das raízes, ao encontrar uma partícula do iorim, né, do adubo, esse ácido ele dissolve a partícula de fosfato, né, e libera o fósforo para a planta. Então, todas as plantas, elas têm esse ácido cítrico, né, que promove o crescimento das raízes, e o iorim, ele é solúvel em ácido, né, então ele é bem interessante porque ele vai sendo disponível aos poucos para a planta, tá? O outro adubo que o Matheus utilizou foi o potássio. Ele testou o potássio, ele testou o Ecosil, que também é um produto com selo IBD, aprovado aí como fertilizante orgânico, né? É também obtido com rocha silicatada, lá de Minas Gerais, de origem vulcânica. É um produto também diferenciado, rico em macro e micronutrientes, né, e que tem grande utilidade agronômica. O que eu mais gosto do Ecosil é que ele é um potássio brasileiro, né, produto do Brasil. E ele também tem essa característica de ser disponível aos poucos para a planta, né? A hora que o ácido cítrico das pontas das raízes encontra a partícula do Ecosil, ele dissolve e ela absorve, tá? A gente tem outras áreas experimentais sendo conduzida pelos alunos da Eduvale. Uma outra área experimental muito bacana na zona rural de Jaciara é a TCC da Joyce Pinheiro. Ela fez a implantação agora em julho, né? Ela está fazendo um outro teste. No caso do Matheus, ele está fazendo o teste com adubação orgânica comercial associado com biofertilizante. A Joyce só está fazendo o teste de adubação orgânica. Ela colocou humus de minhoca, esterco bovino, torta de filtro de cana-de-açúcar da Zuzina, que ela tem uma pessoa conhecida e ela conseguiu a torta de filtro de cana-de-açúcar. Então ela fez uma testemunha, um T1 com humus de minhoca, o T2 com esterco bovino, o T3 com filtro, torta de filtro da cana-de-açúcar, e o T4 com todas, humus, esterco, torta de filtro, todos juntos. E eu não coloquei aí, mas tem o T5 que é o 0, né, o testemunho. Eu não escrevi na hora de copiar e colar do TCC dela para mostrar para vocês o trabalho dela, eu acabei me esquecendo. Mas tem o T0, né? T0 é o testemunho, sem nada. Então ela tem o T0, uma parcela com humus, uma parcela só com esterco, uma parcela com torta de filtro apenas e uma outra parcela onde ela colocou os três juntos. O humus, o esterco e a torta de filtro. Ela fez com a couve, com a Brassica oerácea acéfala, né, que é a couve folha. Ela colocou 3 plantas por parcela. Assim como o Matheus, ela também fez 20 parcelas, né, 4 canteiros, cada canteiro com 5 tratamentos. Também foi bloco causalizado, também fez um sorteio. Diferente do Matheus, que já pegou o primeiro canteiro e pôs T0, 1, 2, 3, 4, a Joyce ela fez o sorteio mesmo, né,
para cada canteiro. Foi muito bacana. E o que ela vai avaliar, né? Ela vai avaliar a massa fresca da raiz. A Joyce vai entrar no aspecto da matéria seca, ela vai desidratar, retirar a água para contabilizar o peso, né, da matéria seca da raiz, a matéria fresca da parte aérea, a matéria seca da parte matéria fresca e a matéria seca da parte aérea, da folha. Ela vai contar o número de folhas, ela vai ver a altura da planta e a largura das folhas, tá? A largura da planta. Ela fez, não sei se vocês estão observando, uma irrigação alternativa para que não, como ela mora na cidade e esse experimento é num sítio do sogro e ela gasta bastante combustível para ir lá e irrigar, ela fez uma irrigação alternativa com garrafa PET, com corda. Então ela irriga dia sim, dia não, e a garrafa PET com água fica com gotejo molhando as plantinhas dela. E funcionou super bem. Eu achei bem bacana. Então, para ela não comprometer a integridade do experimento dela, ela fez dessa forma. Então, esse não é um experimento dentro da fazenda. Ela escolheu fazer no sítio do sogro, por conta que ainda estava com restrição por causa da pandemia. O Matheus, no caso, ele começou o TCC, já estava em andamento, então esses não puderam ser parados, né? Então aí ele terminou, não puderam ser instalados novos. Agora já mudou um pouco, né? Então agora já estamos saindo dessa fase aí de pandemia. Então a Joyce, com ansiedade, implantar logo, ela escolheu, em vez de fazer lá na área experimental da fazenda, criou uma área experimental no sítio da sogra. Então aqui é um panorama do TCC, ela colocou, assim como o Matheus, uma corda de demarcação, né? Ela fez 20 parcelas, os 5 tratamentos, ela utilizou no total 60 mudas, ela também adquiriu as mudas aqui no viveiro da Agronidas, também são mudas feitas no substrato Carolina, também são mudas com adubação foliar 3 vezes por semana com o Plenan. Também ela utilizou 3 plantas por parcela. O Matheus, ele tinha utilizado 9, né, plantas de alface, ela usou 3 de couve. Ela colocou essa irrigação alternativa aí com garrafa PET, até brinquei com ela, dava um outro TCC, né, e ela está ainda em discussão comigo sobre a data que ela vai coletar os dados. Então, o projeto dela, ela implantou em julho, fez 30 dias agora. Ela está em fase de condução do experimento, ela ainda não coletou dados. Eu gostaria que ela coletasse os dados agora com 30 dias, depois com 45, depois com 60. Eu não queria que ela arrancasse a planta toda para fazer a matéria seca da planta toda, eu queria só que fizesse a matéria seca apenas da parte aérea, da folha. Mas é uma coisa que a gente está em discussão ainda com o professor Jean, que é a parte de estatística, né? Para ver qual a importância e a implicância isso estatisticamente, porque tem um outro TCC que vai ser desenvolvido em cima disso, que é o caso da Gabi, né? Aquela moça lá da foto anterior, lá que participou comigo no dia do biofertilizante. A Gabi, ela vai fazer também couve, mas ela vai fazer sobre a incidência de pragas na couve. Ela vai fazer parte a campo. Então seria interessante que a Joyce não arrancasse as plantas para que tivesse uma couve já em pleno desenvolvimento, sofrendo o ataque de pragas, para que ela pudesse contabilizar a população de pragas e a infestação de pragas na couve, e quais as pragas, né, e tudo mais, dano econômico e tudo mais. E depois ela vai desenvolver parte do trabalho do TCC dela em laboratório, lá no Vale mesmo. Então ela vai coletar as pragas que forem aparecendo nesse cultivo, né? E ela vai fazer um teste com inseticidas químicos e inseticidas biológicos em laboratório, né? Em cima dessas pragas que ela vai levar do campo para o laboratório para testar quais que tem maior eficiência. Então, muito bacana, né? Eu sei, assim, que são experimentos bem simples, muito simplório, tanto do Matheus, né, que vai estar vendo os aspectos agronômicos. Inclusive, eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou
mostrar para vocês os dados de Mateus, para que a gente possa entender um pouco melhor. Espera só um minutinho. Sim, Joyce ainda não coletou os dados, mas em breve a gente já vai estar tendo algumas informações. Essas são as últimas imagens que ela me mandou, alguns tratamentos, inclusive são tratamentos que não têm os 3 compostos orgânicos, né, misturados, estão apresentando bastante deficiência nutricional, né, então ela estava aí me mostrando as características das folhas, né? Que as que estão mais melhores desenvolvidas são aquelas que receberam os 3 tratamentos. A que não recebeu tratamento nenhum é que estão mais definhando ou com mais problemas de deficiência nutricional, tá? Nós temos um outro projeto de TCC, uma outra área experimental, também está em fase de implantação, agora é com alface roxa, e é um teste de alface roxa com adubação orgânica, de diferentes tipos de adubação orgânica de origem animal apenas. Porque Joyce ela fez com humus, que é resultado da vermicompostagem, ela fez com a torta de filtro, que é um resíduo sólido da usina de cana-de-açúcar, e ela fez com esterco bovino, né? Então ela fez cada um deles e misturou. No caso de Dani, né, Carla Daniele, Dani Garcia, ela quer testar apenas adubos de origem animal, né? Então ela vai fazer um sem adubação, um com composto orgânico de bovino, um com composto orgânico de ave, né, e outro com ovino. E ela vai testar, comparar com os adubos químicos comerciais. Como ela está com dificuldade, às vezes, de adquirir um adubo químico comercial, não sei qual que ela vai utilizar, eu dei a possibilidade dela fazer a comparação também com iorim e ecocil. Vamos ver o que ela vai decidir, né? Então, ela poderia fazer apenas uma única dosagem de 200 gramas, que é a recomendação do fabricante de adubo químico, de adubo orgânico comercial, né? A base de rocha, né? Fosfatado e potássico, e já que vem com micronutrientes, e comparar com apenas as adubações de origem de animais. É uma possibilidade também. Ou utilizar aí um adubo químico, um formulado comercial, que eu não sei ainda qual ela vai adquirir. Ela estava colocando sombrite, isso aí foi sexta-feira, essa imagem, né? Então ela estava terminando de colocar o sombrite. Ela vai fazer cultivo protegido. Joyce já fez a céu aberto, né? Assim como o Mateus, ela vai fazer um cultivo protegido. Ela vai medir também a massa fresca da parte aérea. Ela vai medir do sistema radicular, a matéria seca e a matéria fresca. Ela vai fazer da parte aérea. Ela vai fazer o diâmetro da planta, a altura da planta, o número de folhas. Tá? Vai fazer também a pesagem da parte aérea do sistema radicular, no caso com alface roxa, tá? Aquela crespa roxa, acho que ela escolheu a Gabriela. Eu acho que é isso. Bom, essas experiências, né, que eu passei para vocês, são experiências do nosso centro de pesquisa, né, do Vale, né, de TCCs, né, desenvolvida pelos nossos alunos. Sei que são muito simples, né, mas na verdade eu trouxe para que vocês se sintam estimulados a também fazer um trabalho de TCC no cultivo de hortaliças, já que muitos de vocês aí são inclusive produtores, tá? Dá para fazer na área de hidroponia, dá para fazer com rúcula, dá para fazer com outras espécies que ainda também não foram testadas. Vai da criatividade, do interesse, da vontade de vocês. Mas nós temos vários centros de pesquisa experimental em hortaliças renomados no país. Um deles é o setor de campo experimental da Embrapa. A Embrapa Hortaliça tem um campo experimental localizado lá em Brasília, no Distrito Federal, com uma área irrigável aí de 130 hectares, sendo 28 hectares por aspersão de pivô central. Ela ainda tem uma área de pesquisa em produção orgânica com aproximadamente uns 18 hectares. Os campos experimentais da unidade têm mais ou menos umas 72 casas de vegetação
e totalizam aí 19.712 metros quadrados de área experimental. Eu deixei aí o site, caso vocês tenham interesse, quiserem navegar, né, no site da Embrapa Hortaliças, tem a Embrapa Campo Experimental. É bem interessante para vocês poderem conhecerem. Eu gosto demais do catálogo de variedades, né, de hortaliças que eles vêm desenvolvendo, e a gente pode aí mais para frente conversar sobre elas, ok? Outro campo experimental renomado também é o Centro de Horticultura do Instituto Agronômico de Campinas, tá? Obviamente, na cidade de Campinas, São Paulo. Eles desenvolvem várias pesquisas que envolvem a área de melhoramento genético de hortaliças, né? Envolve área de melhoramento de hortaliças raízes, de hortaliças tubérculos, são bem renomados nesses dois tipos de hortaliças, né? Desenvolvem também muita coisa na área de hortaliças aromáticas, medicinais e condimentares, na área de floricultura, plantas tropicais de maneira geral. Os estudos dele também são focados em fitotecnia e nutrição de plantas, em atividades aí realizadas em interação com outros centros, também do Instituto Agronômico de Campinas, né? Não só a parte de horticultura, tá? Tem unidades aí da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, instituições de pesquisa e ensino que envolvida aí nesse centro de pesquisa. A estratégia dele é direcionar o desenvolvimento de variedades de plantas com foco, geralmente em resistência de pragas, doença, rusticidade, em relação ao uso da água fertilizante, em relação às características nutricionais, tá? Como, inclusive incrementos de princípios ativos de fármacos. Por isso que eu, ao falar dos nossos TCCs, que são muito simplórios, que na verdade a gente só está avaliando o desenvolvimento das variedades das plantas com foco em relação ao uso dos fertilizantes, né? Mas tem muita coisa para ser feito. Nós estamos assim muito longe e muito atrás desses centros especializados no país, mas um dia a gente tem que começar. Então, começamos há um ano, vamos lá, né? No caso do Instituto Agronômico Campinas, eles também têm buscado pesquisas na área de flores, plantas ornamentais, tá? Eles querem aí ampliação de emprego e renda quando eles desenvolvem essas áreas. Eles destacam-se por conta do lançamento de 39 cultivares hortícolas, tá? Sendo 4 cultivares de batata, 3 de batata doce, 20 de mandioca, 27 de flores. Então, o Instituto Agronômico de Campinas, eles têm pesquisas há muitos anos, 137 anos, se eu não me engano, né? Então, vale a pena, também deixei o site aí, para que vocês possam navegar e olhar essas áreas de pesquisa aí na área de horticultura. Muito bacana. A linha de pesquisa de lá, eles têm uma coleção muito grande de gerboplasma. Eles fazem manutenção, caracterização de coleções de espécies, de cultivares, de abóbora, de alface, alho, beterraba, brócolis, bucha, caxi, cebola, cenoura, couve, enfim, todas essas espécies que eu coloquei aí no slide. Eles fazem uma linha de pesquisa também, não só na manutenção da coleção de germoplasma, mas também no melhoramento genético, desenvolvimento de novos cultivares. A menina dos olhos lá é o morango, o pimentão, quiabo, tomate, tá? O que eles têm desenvolvido mais pesquisas nessa linha. Eles fazem vários testes de cultivares, eles fazem avaliação de cultivares comerciais aí de diferentes espécies como brócolis, jiló, morango, quiabo, rabanete, rúcula, pimentão, entre outros aí, em diversos sistemas de cultivo. Eles também fazem testes de adubação de hortaliças de modo geral, no sistema convencional e no sistema orgânico. Então eles têm uma linha de pesquisa muito vasta, muito ampla, tá? Para que tudo isso, gente? Para que
essas áreas experimentais? Para que essas hortas, né, experimentais? A ideia é geração e difusão de tecnologia dirigida ao agronegócio hortícola, né? É que esses dados experimentais atinjam o agricultor familiar, tragam segurança alimentar, de não faltar alimento, de ter alimento de qualidade na mesa das pessoas, que aguçem a competitividade na agricultura, que valorizem a regionalização agroindustrial das plantas hortícolas, né, da agricultura de precisão, enfim, da nossa horta comercial, né? Então, por isso que eu trouxe hoje para nossa aula esse aspecto, né, que são os tipos de exploração sem fins lucrativos. Comecei falando lá da horta doméstica, da horta em casa, né, e até chegarmos, né, nesse aspecto de tratar o cultivo sem exploração comercial, mas com um cunho de pesquisa, com dados técnicos científicos que vão depois trazer importantes informações para o agricultor na hora de desenvolver a atividade de exploração diversificada, ok? Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham alguma dúvida, me procurem no meu WhatsApp, me mandem um e-mail, conversem que eu vou estar à disposição.